Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, quero-vos fazer uma pergunta. Sabem qual é que é o melhor sítio para adquirir videojogos a preços muito baixos? É verdade. A Instant Gaming! Portanto, na Instant Gaming vocês têm, obviamente, jogaços monumentais a preços épicos para PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, para toda a gente. Tem Silent Hill X aqui a 38% de desconto, a Deluxe Edition com acesso antecipado. Tem ainda uma data de outros jogos que estão a sair agora, como o Demon Slayer 2, o GTA V Enhanced já saiu há algum tempo, está aqui, a Kingdom Come Deliverance. Tem pre-orders como a do FIFA, que sai em 3 dias. Temos Digimon Story Stranger, temos FM 26, Sonic Racing Cross Worlds. Temos montes de jogos na Instant Gaming e ainda recomendações que eles fazem, como o God of War Ragnarok para PC. Tem God of War Ragnarok para PS5 também aqui com um preço muito bom, 47% de desconto. Tem o Silk Song, também aqui muito mais barato do que o normal. E uma data de outros joguinhos, como por exemplo o Heavy Rain, que é um excelente jogo ainda hoje, a 13€, amigos. Heavy Rain a 13€. Isto devia ser, pá, enfim. Tem também outros jogos mais vendidos, como o Middle Earth Shadow of Mordor, está neste momento a 1,70€. Pá, olha, em preços que eu nem... Isto é quase dado, é quase dado. Portanto, não custa nada chegar à Instant e encher um carrinho, ok? Com jogos destes e fazer as vossas compras. Obviamente, vocês têm acesso também ao meu giveaway, que eu faço todos os meses, e onde podem participar e ganhar um jogo qualquer ao vosso gosto ao fim do mês. Obviamente, o link está aí embaixo nos comentários afixados, é só carregarem e irem para a Instant. Força! Portanto, hoje vamos estar a falar de quê, amigos? Hoje vamos estar a falar sobre um assunto importantíssimo a nível não só nacional como a nível mundial. Portugal finalmente oficializou o reconhecimento português do Estado palestiniano. Portanto, o reconhecimento da Palestina foi algo que tardou bastante, uma decisão que foi adiada durante montes de tempo, muita pressão política e social para que este momento acontecesse e finalmente Paulo Rangel, a partir de Nova Iorque, decidiu oficializar o reconhecimento português do Estado palestiniano. Outros países estão a ir atrás, Reino Unido, Canadá, Austrália, já reconheceram o Estado palestiniano também, e neste momento estamos em 75% dos Estados-membros das Nações Unidas que estão a reconhecer o Estado da Palestina. Isto é muito importante e envia uma mensagem a Israel, que é: a guerra tem que parar já. Com este reconhecimento internacional da Palestina, reconhecem-se também as atrocidades cometidas por Israel nos últimos tempos. Como eu já disse, este conflito é um conflito que requer uma análise cuidada e calma. É um conflito que já existe há muitos anos e que requer uma análise justa e imparcial, mas é muito difícil dizer que Israel tem justificação para aquilo que tem acontecido em Gaza. É completamente um descalabro total, um genocídio sem qualquer tipo de precedentes, e basicamente uma desumanização daquelas pessoas, que a única coisa que me remonta é obviamente ao Holocausto, que vitimou precisamente as pessoas que estão, ou o grupo étnico de pessoas que está a provocar neste momento este. É estranho, bizarro, mas é o que se está a passar. De qualquer forma, vários partidos falaram sobre isto, vários partidos deram a sua opinião. Antes disso, Marcelo Rebelo de Sousa demonstrou o seu pleno apoio a esta decisão de reconhecer o Estado da Palestina, e outros políticos portugueses seguiram-se, obviamente, em marcar posição em relação a este assunto. Marcos Mendes, candidato à presidência da República, saudou a decisão importante de reconhecer o Estado da Palestina. André Ventura, líder do Chega, diz que o reconhecimento não é uma prioridade, ok? E que aquilo que devia ser assegurado devia ser o Hamas a libertar os reféns, dar direitos às mulheres e acabar com a corrupção. Não sei como é que o Estado palestiniano ser reconhecido por Portugal tem qualquer coisa a ver com o Hamas libertar reféns, acho que nada, mas enfim, até porque o Hamas não é o governo da Palestina, mas tudo certo, controla aquela região, claro, é um grupo terrorista, tem que ser lidado com seriedade e consequências, e de forma implacável, mas em relação à Palestina, o seu direito há de ser assegurado, e vai, neste momento, pelas Nações Unidas, e acho que isto não tem nada a ver. Portanto, não sei o que é que passou pela cabeça de Ventura, mas tudo bem. António José Seguro, também candidato à presidência da República, diz que é um passo simbólico, ok? E que, que apoia, neste caso, todas as iniciativas que conduzam ao cessar-fogo, e que
isto não deve ser, disse seguro, não é nem deve ser um gesto contra Israel. E eu também não concordo que seja um gesto contra Israel. O reconhecimento do Estado da Palestina é apenas um gesto a favor da paz, efetivamente. O CDS disse que não era oportuno, com uma posição que envergonha até o ex-líder do partido, o Chicão, que veio basicamente demonstrar-se completamente contra esta posição de Nuno Melo, que disse, e passo a citar: o CDS-PP é favorável à solução dos dois Estados, mas considera que no presente momento de conflito a efetivação do reconhecimento não é oportuna nem consequente. Portanto, foi isto que disse Nuno Melo. O PCP diz que o reconhecimento da Palestina peca por ser tardio, ok? Isto citado, dizem: o reconhecimento do Estado da Palestina pelo governo português é uma medida que peca por tardia e que há muito que se impunha, ok? Isto foi um comunicado que o PCP fez. Grande Paulo Raimundo aqui a tomar posição. O LIVRE saudou também o reconhecimento que envia uma mensagem muito poderosa, portanto Rui Tavares também se pronunciou sobre isto, e disse, e passo a citar: é muito importante o reconhecimento da independência da Palestina, nomeadamente nesta situação que temos desde o 7 de outubro e depois da contraofensiva do exército israelita em Gaza, que elementos extremistas do governo israelita tentaram aproveitar para criar factos no terreno que impossibilitassem a solução dos dois Estados. Portanto, isto foi a resposta de Rui Tavares. Entretanto, a IEL diz também que o reconhecimento é relevante, mas tem que haver condições. Portanto, citando aqui Mariana Leitão, ela diz: o reconhecimento do Estado da Palestina não implica que depois, no dia seguinte, passe a haver um Estado da Palestina, com um conjunto de condições que depois é necessário que existam instituições e eleições livres para garantir que existe de facto esse Estado. Portanto, foi Mariana Leitão que proferiu esta citação. O Bloco de Esquerda diz que não pode ser apenas um gesto simbólico, ok? Portanto, o Bloco disse: Israel arrasou Gaza e ameaça ocupar toda a Cisjordânia. Só a imposição de sanções duras a Israel pode garantir a existência de um Estado palestiniano e paz na região. Portanto, o Bloco de Esquerda aqui dar a solução de algumas sanções a Israel. Isto foi Catarina Martins que escreveu, ok? Entretanto, quem é que reagiu mal a isto tudo? O embaixador de Israel em Portugal, ok? Disse que é triste a decisão de reconhecer o Estado da Palestina. Portanto, Oren Rosenblatt, embaixador de Israel em Portugal, esteve neste domingo à noite em entrevista na SIC Notícias e, obviamente, disse que esta decisão era triste e que nós precisamos da ajuda dos nossos parceiros. Portugal é um país amigo de Israel com história especial entre povos. E diz que foi o Hamas, obviamente, que abriu guerra entre a Palestina e Israel, e que agora é um tempo de guerra e precisam de agir para libertar reféns. Não vamos parar até todos os 48 serem libertados, entre eles portugueses, disse neste caso aqui o embaixador israelita. Eu acho que a maior parte da malta já conhece a minha posição em relação a este assunto. Eu, obviamente, apesar de ser moderado e apesar de perceber que este conflito é um conflito que já dura há décadas e que é difícil de analisar, precisamente porque existem aqui não só questões territoriais, mas também questões políticas associadas que são de difícil resolução, acho que neste momento é impossível ficar do lado de Israel. Após 7 de outubro, eu próprio falei sobre o assunto e achei que era completamente trágico e que tinha sido completamente imperdoável aquilo que o Hamas tinha feito com várias pessoas israelitas, mas no decorrer desta guerra Israel tem cometido atrocidades e portanto já não há desculpa possível, e acho que esta guerra tem mesmo que parar, tem que haver um cessar-fogo, tem que ser coordenado em conjunto pelas Nações Unidas, e que tem que ser parado o mais rapidamente possível, até porque está a atear fogos no Médio Oriente sem necessidade absolutamente nenhuma. E basicamente é isto, amigos. Acho que é uma boa notícia no meio de uma semana de desgraças, e que podemos ficar felizes por este reconhecimento por parte de Portugal, e que ficamos contentes pelo Governo ter tomado esta posição finalmente. E é isto. Obrigadinho, amigos. Espero-vos bem e encontramos-nos cá amanhã novamente com mais um vídeo. Grande abraço para vocês. Portem-se bem. Beijinhos, malta. Tchau, tchau.